Fala, meus amigos! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no YouTube do canal do Medeiros para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Medeiros na área. Vamos começar a semana, segunda-feira. Hoje é dia 10 de agosto de 2026. O Botafogo empatou com o Fluminense neste sábado, final de semana, um empate bem frustrante. Mais de 20 mil torcedores do Botafogo estiveram presentes no Newton Santos. O Botafogo não jogou bem. O Botafogo sofreu um empate no segundo tempo, depois de ter feito um golaço ali com o Alex Telles de falta no finalzinho da primeira etapa. Mas, de fato, não foi uma noite feliz para o torcedor do Botafogo e também não foi uma noite feliz do treinador Franklin Carvalho, dos jogadores, principalmente o setor ofensivo do Botafogo, produziram muito pouco e a vitória não veio. Como eu disse, um empate frustrante, principalmente porque o Fluminense não estava com a sua força máxima, né? O Fluminense tinha um time misto ali, o Fluminense não entrou, né, com os titulares em campo. Mas vamos então, como eu disse aqui, passar sobre os assuntos que a gente vai comentar nesse vídeo. Primeiro, qual será o futuro de Santi Rodrigues, jogador que ficou fora dos relacionados contra o Fluminense por opção técnica do Franklin Carvalho. E isso acontece depois do problema que teve no jogo contra o Cruzeiro, que o jogador se negou praticamente a jogar ali a reta final do segundo tempo, né? Entrou depois que o Marçal teve que chegar nele, comer ele no esporro praticamente, né? Mas foi um ato de indisciplina. O jogador teve aquela situação contra o Cruzeiro e agora contra o Fluminense ficou fora dos relacionados. Vamos falar sobre a situação do Santi Rodrigues, vamos falar também sobre a limpa que o Botafogo fez no elenco, que reduziu bastante a folha salarial, tá? Botafogo que está em recuperação judicial, tentando aprovar com os credores aí essa RJ, fez aí uma redução muito importante e a gente vai comentar um pouquinho sobre esse assunto. E terceiro assunto, o Botafogo precisa aproveitar que a janela de transferências ainda está aberta e precisa dar um jeito de contratar pontas. Na minha opinião, 2, mas se um pelo menos já ajuda. 2 seria o ideal, mas na minha opinião, o Botafogo não pode finalizar essa janela de transferências sem contratar pontas. A situação é urgente e que a diretoria tenha esse senso de urgência. Roda a nossa vinheta, vamos falar de Botafogo. É isso, voltando aqui para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Como eu disse, início de semana, muitas notícias saindo. O Botafogo tem uma semana de Copa Sul-Americana, é uma semana muito importante, um jogo difícil contra a equipe do Cienciano, na altitude de Cusco, mais de 3.000 metros de altura. O Cienciano vem conseguindo passar de fase na Sul-Americana, se aproveitando dessa altitude. Venceu, por exemplo, o Lanús por 4-0 na altitude, depois de ter perdido na Argentina pelo placar de 2-0. Então o Botafogo tem uma missão lá em Cusco essa semana, na quinta-feira, né? Trazer pelo menos um resultado em que o Botafogo se mantenha vivo para a segunda partida. Um empate está de bom tamanho, se o Botafogo conseguir uma vitória seria o melhor dos mundos, obviamente, mas não dá para o Botafogo voltar de lá com uma derrota feia. Não dá, né? Temos vários exemplos aí, né? O Lanús foi o último, o atual campeão da Sul-Americana, perdeu de 4-0 lá. Então o Botafogo sabe mais ou menos o que vem pela frente, né? Com a equipe do Cienciano. Então o Botafogo tem que ser inteligente para jogar essa partida. Vamos começar então a falar sobre os assuntos que a gente comentou na introdução. Primeiro, deixa eu pedir para você se inscrever aqui no canal. Tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, todos os dias aqui falando de Botafogo, deixando informação, deixando opinião aqui para vocês, você segue aqui o canal do Medeiros, clica aí, é de graça, tá? E você ajuda muito no nosso crescimento aqui. Também deixa o like, que é importante, o YouTube pega esse vídeo aqui e distribui para outros irmãos de camisa botafoguenses, ok? E claro, deixa teu comentário também. Importante a sua participação, gosto muito de ler a opinião de todos vocês. E é isso, vamos começar falando sobre o Santi Rodrigues, foi o assunto que eu comentei na introdução. A situação do Santi está cada vez mais estranha, né? Contra o Fluminense, o Santi Rodrigues não ficou nem no banco de reservas, né? Ficou fora dos relacionados. Não foi problema físico, foi por opção técnica. Franklin Carvalho falou isso na coletiva.
O Botafogo teve aí 2 semanas praticamente para treinar antes do clássico, né? Tiveram dias ali de Copa do Brasil, o Botafogo não jogou, ficou treinando. Durante esse período, naquele dia que nós fomos lá no Lonier, eu estive presente lá no centro de treinamentos. O Santi Rodrigues estava treinando normal, como todos os outros jogadores. Mas quando saiu os relacionados, a gente percebeu que o Santi Rodrigues estava fora. E teve a situação contra o Cruzeiro, né? Antes do Fluminense, o Botafogo jogou contra o Cruzeiro no Mineirão. E no final do segundo tempo, quando o Santi Rodrigues foi chamado pelo Franklin Carvalho para poder entrar na partida, mais ou menos uns 35 do segundo tempo, o Santi Rodrigues cometeu ali um ato de indisciplina, cara, né? O jogador reclamou do pouco tempo ali que ele teria para jogar, ameaçou até não entrar em campo, né? Segundo informações do jornalista, do repórter que estava na beira do campo, trouxe ao vivo na transmissão. E aí depois mostrou ali a câmera o Marçal conversando com ele e tudo mais. Aí ele entrou em campo e jogou. Mas essa situação, obviamente, que é uma situação de indisciplina, pega muito mal no vestiário, né? Principalmente com o treinador Franklin Carvalho. E aí o Franklin, no jogo seguinte, deixa ele fora dos relacionados. Então, obviamente que teve uma situação aí, teve uma coisa aí. Não dá para chamar o torcedor de bobo. É óbvio que tem um caroço nesse angu, né? E é fato que o Santi Rodrigues perdeu espaço, né? E depois desse lance ainda, então, perdeu muito espaço no Botafogo com o Franklin Carvalho. O Santi, ele foi relacionado em 13 dos 19 jogos do Franklin Carvalho, mas só começou como titular 4 vezes. Um jogador que está tendo menos minutagem do que a gente esperava, e é um jogador que custou muita grana ao Botafogo, né? O Botafogo pagou 85 milhões de reais pelo Santi Rodrigues, cara. Foi uma contratação realmente com valores acima do que a gente esperava até, né? O Santi Rodrigues estava na MLS, estava no New York, né? Então, o Botafogo foi lá e pagou todo esse valor para tirar o Santi Rodrigues de lá. E o Botafogo, obviamente, vem tendo agora dificuldade de repassar o jogador. Não tem propostas vantajosas pelo atleta, até porque o atleta está tendo pouca minutagem, está se desvalorizando porque está no banco de reservas, não é um dos destaques do Botafogo. A única proposta que o Botafogo teve foi do Columbus Crews, da MLS, que fez uma proposta de empréstimo com obrigação de compra, e o Botafogo recusou essa proposta. E não teve mais nada, não teve mais nenhuma proposta oficial na mesa. Então, por enquanto, o jogador tem contrato com o Botafogo, né? O jogador continua à disposição. Mas é fato que a passagem do Santi Rodrigues até o momento pelo Botafogo é uma passagem ruim, né? Não é uma passagem boa. E eu tenho certeza que nem o jogador está satisfeito com isso, né? Acho que o próprio jogador quer jogar mais, porém não vem tendo chances pelo Franklin Carvalho, né? Até porque, enfim, não posso nem dizer se ele está treinando mal, porque a gente não tem muito acesso, né, para saber se ele está treinando mal, mas um fato é que o Franklin Carvalho deu poucas oportunidades a ele. Quando ele entra nos jogos também não consegue ser um grande destaque. Enfim, vamos ver o que vai acontecer em relação ao Santi Rodrigues. Eu acho que o Botafogo precisa tomar uma decisão, cara. É um jogador que tem um alto valor de mercado, apesar das propostas ainda não terem aparecido. É um jogador que, para ficar no banco de reserva, acho que não serve. Né? É um jogador que ou o Botafogo coloca para fazer dinheiro, para rodar, né? Para girar aí no mercado, aí, aproveitar que a janela está aberta, ou então, cara, o Franklin vai ter que dar oportunidade para ele. É um jogador que precisa estar jogando, né? Senão o Botafogo vai perder muito dinheiro, cara. O Botafogo gastou uma grana enorme nesse jogador, e continuar com ele no banco, né? Continuar com ele fora dos relacionados não é bom para ninguém, nem para o jogador, nem para o Botafogo, tá? Então vamos ver o que o Botafogo vai fazer nessa janela de transferências e se o Santi Rodrigues vai continuar ou não no Botafogo, beleza? E isso do Santi Rodrigues conecta diretamente com o segundo assunto que eu quero comentar com vocês aqui. O Botafogo está fazendo uma reformulação muito pesada no elenco, a gente vem comentando isso aqui ao longo das semanas com vocês,
né? E segundo o levantamento que foi feito, 8 saídas do Botafogo já proporcionaram uma redução na folha salarial do clube de aproximadamente 6 milhões de reais por mês, cara, de economia na folha salarial. Olha aí, a quantidade de grana que o Botafogo estava pagando em jogadores que nem titulares eram. Tuco Correia, Nathan Fernandes e vários jogadores. Neto, todo mundo saiu e gerou essa quantidade. 8 jogadores que saíram, vou citar todos aqui para vocês. Bastos, Cris Ramos, Joaquim Correia, Léo Link, Nathan Fernandes, Neto, Newton e Raul. Esses 8 jogadores, mais ou menos 6 milhões de reais. E tem alguns jogadores ainda para sair, que é o caso do Ítalo, zagueiro, o Caio Roque, lateral esquerdo, e tem a possibilidade do Santi Rodrigues sair também, né? Então o Botafogo está fazendo essa economia, só que, ok, estamos num momento que a gente precisa economizar, estamos em recuperação judicial, tentando aprovar aí a recuperação judicial com os credores. A economia ela é necessária, mas o Botafogo precisa repor alguns jogadores. Precisa melhorar o nível do elenco em alguns aspectos, né? Isso é fato. E isso também conecta com o terceiro assunto que eu quero comentar com vocês aqui. Para mim, é o ponto principal do vídeo. O Botafogo precisa contratar ponta. Medeiros, ok, o que tu acha? Tu acha que ponta hoje é a principal urgência do Botafogo? Não sei se é a principal urgência, porque também tem a contratação de um zagueiro que precisa ser feita. Mas é uma das grandes urgências do Botafogo é contratar ponta. Isso sem absolutamente dúvida nenhuma. Se a diretoria do Botafogo não pensa assim, na minha opinião, a diretoria do Botafogo está cometendo um erro enorme. Tá? Cara, quando você olha o jogo do Botafogo, sinceramente, falta aquele jogador que você recebeu a bola ali aberto na ponta direita ou na ponta esquerda, você fala assim, ih, rapaz, esse jogador vai para dentro. Esse jogador vai driblar, esse jogador vai conseguir chegar na linha de fundo, vai conseguir uma boa jogada. O Botafogo não tem hoje esse jogador na ponta. O Matheus Martins não faz isso. O Vidalba, pelo amor de Deus. O Vidalba parece que você pegou um maratonista, que é um cara veloz ali, muita velocidade, colocou ele para jogar bola. Se fosse assim, um cara que só tivesse velocidade e isso já fosse motivo suficiente para ele ser um jogador de futebol, era mais fácil você pegar o Usain Bolt e falar, Bolt, pronto. Joga a bola aí que você vai ser um dos melhores do mundo. Futebol é muito mais do que só velocidade. O Vidalba só consegue correr. O Vidalba pega a bola, tu vê que ele não tem... A técnica do Vidalba é muito inferior a o que se exige numa Série A de Campeonato Brasileiro. E eu diria mais. Eu gosto de acompanhar a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu vejo alguns clubes da Série B jogando. O Criciúma, por exemplo, está fazendo uma grande Série B. O Vidalba não seria titular no Criciúma, por exemplo, que está fazendo uma grande Série B. Não seria. Posso apostar o que for. Pode ter certeza disso. Né? E tem uns outros clubes ali na Série B também que eu acho que também não seria. Mas enfim, dei o exemplo do Criciúma, que o Criciúma está fazendo uma grande Série B. Cara, o Vidalba tem uma dificuldade enorme de jogar futebol, cara. Não dá para o Botafogo, tendo uma ambição de ser campeão da Sul-Americana, de estar ali na primeira página da tabela no Campeonato Brasileiro, na Série A, o Botafogo ficar refém de um jogador que só sabe correr. De um jogador que é veloz e só. Quando você precisa de uma finalização, ele não tem. Quando você precisa de um drible, ele não tem. Quando você precisa de um passe, ele tem dificuldade. Quando precisa dominar uma bola, ele tem dificuldade. Igual o lance do Montoro. Esse sim é craque. O Montoro deu aquele passe de trivela na cara do gol pro Vidalba. Não conseguiu, todo enrolado com a bola, não conseguiu dominar, não conseguiu dominar ali colocando a bola na frente. Não conseguiu chutar. Pelo amor de Deus. Isso atrapalha os outros jogadores. O Montoro ia dar uma bela assistência de 3 dedos, né? Ia participar mais uma vez de um gol do Botafogo dando assistência, só que ele é prejudicado porque o outro cara não consegue fazer o básico do futebol. E isso estando numa Série A de Campeonato Brasileiro jogando no Botafogo. Isso não pode acontecer, pelo amor de Deus. Ah, Medeiros, foi um erro do cara. Se fosse só esse, tudo bem, a gente releva. O problema é que ele faz isso de 10 em 10 minutos. Em todas as partidas que ele joga. Isso quando não vai lá atrás, igual quando ele fez contra o Coritiba, antes da Copa, ou as pessoas já esqueceram disso, que ele entregou um gol contra o Coritiba.
Que ele foi dar um passo para trás, errou o passe, deu a bola no pé do jogador do Coritiba, e o jogador do Coritiba fez o gol. Custou a vitória do Botafogo. O Botafogo estava ganhando por 2-1 e o Vidalba entregou o jogo naquele lance contra o Coritiba. São vários relatos, várias situações, vários exemplos, cara. Vidalba não dá. Não dá. O scout que aprovou a contratação do Vidalba, ele errou. Eu acho que ele mesmo que aprovou, ele mesmo sabe que ele errou. Não precisa nem a gente ficar repetindo muito aqui, porque talvez ele mesmo sabe disso. O scout sabe que, pô, caraca, fiz merda aqui, cara. Porra, aprovei esse cara aqui, não deu certo. Puta, porra, errei. E tudo bem. Ninguém é perfeito e vai acertar 100% das vezes, não. Mas eu acho que até o scout sabe que errou com o Vidalba. E o Botafogo agora precisa consertar esse erro. Não dá para mandar o Vidalba embora agora, não vai conseguir uma negociação, você não pode manter o Vidalba como titular. Você tem que dar opções para o Franklin Carvalho, você tem que trazer outro ponta. E por mim tinha que trazer dois. Um para a esquerda e outro para a direita. Dois. Jogadores não só de velocidade, mas jogadores que consigam dominar uma bola, jogadores que consigam ser inteligentes para fazer uma associação com o Montoro, para fazer um lance de linha de fundo para dar assistência para o Cabral. Não é possível que a diretoria do Botafogo não esteja percebendo isso. Estamos ainda com a janela em aberta, a janela vai até setembro. Eu espero, nas próximas semanas, voltar aqui para falar que o Botafogo está negociando e contratou um ponta-direita, e que está negociando e contratou um ponta-esquerda. Se não, a gente elogia o que precisa ser elogiado. Óbvio, a limpa foi muito bem feita, a reformulação que o Botafogo está fazendo, economia, muito bem feita. Essa janela está sendo muito legal em relação a isso. Mas se terminar a janela sem contratar pontas, eu vou elogiar a reformulação e vou criticar a falta de leitura da diretoria, que não vem percebendo a necessidade do Botafogo ter pelo menos mais um. Eu contrataria dois, mas pelo menos mais um ponta para que o Botafogo consiga melhorar o seu setor ofensivo. Ok? Essa é a minha opinião, queria ler a opinião de vocês também, a gente volta a qualquer momento aqui para falar de Botafogo. Um abraço, até a próxima, valeu!